Olá, este é o Poder Empreendedor, eu sou Bruna Rossi e vou entrevistar o fundador e CEO da Decoff, Carlos Fertonani. Carlos, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de julho de 2023 e conta com o apoio do Sebrae. A Decoff é uma rede de cafeterias inspirada no Japão. Em 2018, depois de diversas viagens ao país asiático, os irmãos Alexandre Luiz e Carlos Fertonani decidiram criar uma cafeteria com a cultura to go no Brasil. Carlos, como surgiu a ideia do senhor e seus irmãos de criarem a Decoff inspirada em cafeterias do país asiático? Como foi todo o planejamento e execução da ideia? Exato. A gente, depois de algumas viagens para o Japão, né, eu e meus irmãos, a gente foi para o Japão em 2017, viagens diferentes, mas foi mais ou menos na mesma época, e a gente viu que tinha várias cafeterias de café especial, né? Essa terceira onda do café estava bombando no Japão, na época, e ainda continua. E além disso, tinha muitas cafeterias pequenas, né, desse estilo, assim, to go, que as pessoas, é, o barista da cafeteria serve o cliente de frente para a rua, na calçada, faz o cafezinho para a pessoa de frente para a calçada e a pessoa é, leva embora, né? E a gente queria aplicar esse conceito que a gente viu lá no Japão, tanto de café especial, dessa terceira onda do café que estava surgindo lá no Japão, e, quanto esse modelo to go aqui para o Brasil, porque era um modelo muito pouco explorado aqui no Brasil na época, né? E esse conceito de terceira onda, a gente queria, que a gente viu no Japão, a gente queria transparecer a qualidade que os japoneses empregam na hora que nos produtos que eles fazem, em tudo que eles fazem, nos serviços, nos produtos que eles fazem. Então, eles sempre são lembrados muito por qualidade, né? Eles sempre fizeram muito as coisas muito de maneira muito metódica, muito empregando muito cuidado na hora que vão fazer as coisas, e a gente queria trazer um pouco desse conceito para a marca que a gente estava criando, que é um café especial, café terceira onda, muito voltado para a qualidade, e foi isso que surgiu, assim, a gente queria fazer uma cafeteria e a gente trouxe esse conceito do Japão, porque a gente tinha visto esse modelo lá no Japão, e a gente queria trazer o Japão como inspiração para a criação do nosso negócio. E como a gente sempre pensou de fazer uma marca internacional, a gente não queria criar uma marca só para o Brasil, a gente queria criar uma marca internacional, queria começar aqui no Brasil, claro, porque a gente está localizado aqui, mas a gente sempre pensou de levar esse modelo para fora, eventualmente, né? E, e o conceito japonês encaixou muito bem nisso, né? Porque a gente não queria fazer uma coisa local, né? A gente queria colocar esse look and feel da marca algo internacional, né? Já pensando para ser algo internacional no futuro. E além disso, a gente aplicou tecnologia no nosso negócio, né? A gente vem desse mundo, já tive outras startups antes, e a gente quando a gente criou o The Coffee, a gente já colocou tecnologia logo na primeira loja. Tinha um tablet na frente do balcão da loja para as pessoas fazerem o pedido, e daí logo depois a gente lançou o aplicativo, e tudo isso foi desenvolvido internamente. Então, a tecnologia está no nosso DNA. É, então, a gente continua investindo muito no parte de tecnologia, é muito importante para a gente conseguir ter o relacionamento com os clientes direto, para a gente entender quem são os nossos clientes, o que eles gostam, e sempre tentando facilitar o pedido é, que eles querem, entregar a melhor bebida, a melhor experiência personalizada para os nossos clientes. E, por último, o terceiro pilar que a gente chama, a gente sempre fala que a gente tem três pilares aqui, que um é um café de qualidade, o segundo é a tecnologia e o terceiro é o design. Então a gente tem muito cuidado com o nosso design, né? Tanto dos produtos quanto da loja e do sistema. Então, quando os nossos clientes vão nas nossas lojas, eles têm uma experiência inteira integrada, né?
é uma experiência seamless, assim, é tipo, tudo é com a nossa marca, né? Desde a loja, com os produtos, até o sistema, é tudo uma coisa única que a gente desenvolveu, que a gente criou, e, e isso traz um fortalecimento de marca muito forte para a gente, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma construção de marca de café de qualidade, aplicado com muita tecnologia e design. E qual foi o investimento inicial na The Coffee quando vocês abriram a primeira loja? A gente colocou coisa de R$ 60.000 para criar a primeira loja. Foi um investimento super baixo, assim, a gente foi só a loja mesmo, na verdade essa primeira loja que a gente criou, foi a primeira loja que a gente fez, que foi aqui em Curitiba, numa rua chamada Prudente Moraes, que é uma loja muito pequena, é uma loja de 3 metros quadrados. E ela é tão pequena que depois, as próximas lojas que a gente fez, a gente já está com 200 lojas, nenhuma foi tão pequena quanto a primeira. E a gente fez essa loja sem saber muito os problemas que a gente ia encontrar ali, né? E o fato de ela ter sido super pequena foi uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu, porque chamou muita atenção das pessoas, né? As pessoas olhavam, passavam ali e falavam, pô, como é que os caras colocaram uma cafeteria aqui, nesse espaço de 3 metros quadrados? E, e a gente... E foi muito interessante, assim, porque realmente a gente conseguiu chamar muita atenção das pessoas, é, mas depois a gente começou a perceber, assim, que o nosso negócio não é só uma cafeteria pequena. A gente estava fazendo uma construção de marca de café especial, terceirão do café, com tecnologia e muito design. E esse modelo de loja pequena é um dos modelos, é muito interessante, a gente gosta muito desse modelo, é, mas não é só isso, né? A gente começou a criar lojas maiores, é, e hoje das 200 lojas que a gente tem, algumas são pequenas, é, mas a gente já tem algumas lojas maiores, inclusive lojas com espaço para sentar e tudo mais, né? Mas é muito interessante assim, o fato de a gente ter se posicionado como café to go, né? E isso é muito interessante porque a gente ainda é lembrado, apesar de a gente ter cafeterias maiores, lojas maiores, com espaço para sentar e tudo mais, a gente ainda é lembrado como uma cafeteria to go, né? E isso significa que a gente consegue abranger dois mercados, né? O mercado das pessoas que estão procurando algum espaço para sentar e fazer uma reunião com os amigos, com os colegas e tudo mais, e ainda assim a gente é lembrado por uma cafeteria to go, né? Para passar, pegar e levar. E por que uma cafeteria com temática japonesa? Então, foi um pouco isso que eu falei, assim, acho que a gente a gente viu esse modelo de cafeterias pequenas lá, to go, a gente achou legal aplicar isso, trazer esse conceito para cá, mas não só isso, acho que a coisa mais importante ali era trazer essa percepção de que a gente estava fazendo um café de qualidade, né? E os japoneses fazem muito isso, assim, aplicam muita qualidade nas coisas que eles fazem, né? E tem um negócio que a gente aplica aqui no treinamento dos nossos baristas, que é o motenashi, que é um conceito japonês, significa acolher os clientes e acolher as pessoas, que os japoneses fazem muito bem isso. E a gente sempre, no treinamento que a gente dá para os nossos baristas, a gente aplica isso, né? E a gente ensina isso e pede para eles aplicarem nas nossas lojas, né? Com os nossos clientes, para receber, para acolher. Então, a gente gosta muito da cultura do Japão, eu e meus irmãos. A gente sempre foi muito aficionado pelo Japão. E a maneira como eles fazem as coisas, né? A maneira como eles tratam as pessoas, é impressionante, assim. A gente se sente muito bem acolhido no Japão, né? As pessoas são extremamente educadas, e, e a gente queria trazer um pouco desse conceito para cá, né? Para a construção da nossa marca. Então, e foi isso, assim, aplicando diversas coisas, assim, acabou saindo uma marca inspirada no Japão, né? A The Coffee tem um aplicativo desenvolvido internamente, além de ter um tablet de autoatendimento nas lojas. De onde surgiu a ideia de trazer uma cafeteria mais tecnológica e no que a tecnologia ajuda? Então, porque
a gente é um pouco desse mundo de startups, de tecnologia, né? A gente já teve outras startups antes, então a gente conhecia bastante desse mundo de tecnologia. Então, a ideia foi criar logo de cara, né? O tablet, que nem se falou, que as pessoas fazem o pedido ali no tablet, e o aplicativo. É, e a ideia é a gente continuar investindo cada vez mais aí para conhecer o perfil dos nossos clientes e entregar uma experiência personalizada para a pessoa. Por exemplo, à medida que a gente vai entendendo que ela sempre que um cliente, por exemplo, sempre pede um True White com leite vegetal às 8 horas da manhã, na hora que está saindo de casa, por exemplo, naquela cafeteria sei lá, da Melo Alves, aí, em São Paulo, por exemplo, a gente já começa a prever que a pessoa vai fazer o pedido antes mesmo dela fazer. Daí a gente manda um push notification para a pessoa para perguntar se ela quer fazer o pedido antes mesmo dela precisar pedir. E é isso que a tecnologia proporciona, né? Facilidade, é, conveniência, e a gente sabe que o mercado de conveniência, facilidade, isso tem muita adesão. Quanto mais fácil mais adesão vai ter, né? Em vários segmentos isso é verdade, né? Então é isso que a gente quer trazer assim através da tecnologia, é uma experiência personalizada e facilitar cada vez mais o pedido que as pessoas querem, é, o café e o croissant que ela vai querer pegar ali de manhã, né? De manhã à tarde, enfim. A Decoff, ela já pensa em alguma nova aposta tecnológica para aplicar nas lojas? Sim, uma coisa que a gente olha no longo prazo é a gente trazendo um senso de comunidade para o mundo do café e envolvendo os nossos clientes, os nossos baristas, os torrefadores de café e até o começo da ponta da cadeia, que são os produtores de café. Então, a gente sempre fala aqui de criar uma comunidade integrando tudo isso, né? E entregar uma experiência para a pessoa onde ela saiba de qual café, de qual produtor de café que produziu o café dela, né? E no futuro até a gente conseguir dar um feedback para a pessoa, o cliente conseguir dar um feedback para o produtor que produziu o café dele, é, em tempo real. Isso é uma coisa que a gente tem muito contato com produtores, é uma coisa que eles pedem muito, assim, os produtores de café, eles querem saber para onde está indo o produto deles, né? Para onde está indo o café deles. Os caras aplicam toda a mão de obra para produzir o café e normalmente eles não sabem se está sendo exportado, se está indo parar nos Estados Unidos, na Europa, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a gente consegue fazer isso através da tecnologia, porque a gente tem esse contato direto com os clientes, né? A gente é o que o pessoal chama, a terminologia no mercado aí de direct to consumer, né? Então, isso é um projeto futuro que a gente está olhando de fazer mais para frente. E hoje a Decoff, ela está em quantos estados brasileiros? Quantas unidades da Decoff tem aqui no país atualmente? A gente está com 195 unidades aqui no Brasil e a gente tem, não sei dizer quantos estados tem, praticamente todos, mas deve ter alguns que a gente não tem ainda. E daí fora do Brasil a gente tem na Europa, a gente tem lojas em Lisboa, Barcelona, Valência, Madrid e Paris. E daí, recentemente, a gente abriu, já tem na Colômbia, já faz, acho que um ano, mais ou menos, e recentemente a gente abriu no Peru também, em Lima. Faz 2 semanas que a gente abriu lá. Então, a gente tem essa estratégia de expansão internacional muito forte aí no nossa roadmap, né? E há intenção de expandir a Decoff ainda para mais lugares? Quais seriam? Sim, a gente já tem uma carta de intenções aí assinada com um pessoal em Porto Rico, Chile e México. E são parceiros locais que vão operar a nossa marca lá. E no caso da Europa, a gente fez uma expansão, como a gente começou, né, a expansão internacional através da Europa, a gente fez uma operação própria lá, né? A gente tem um time nosso lá e a gente está tocando a operação direta lá. Está com 13 lojas lá e tem outras 7 lojas para sair nos próximos, até o final do ano.
E quando e por que vocês decidiram transformar o modelo de negócios da Decoff em uma franquia? O que isso mudou nos rumos da empresa? Não, desde o começo, na verdade, a gente sempre pensou em fazer franquia. Só a primeira loja foi própria e aí logo a gente já idealizava a expansão através de modelo de franquia, né? Porque é, a gente sempre quis criar uma rede, a gente queria criar um, um Starbucks da terceira onda, né? E o Starbucks tem 30 e poucas mil lojas, e para você chegar a 30 e poucos mil lojas, você precisa ter esse modelo de franquia. Não tem como você chegar nesse tamanho sem o modelo de franquia, né? Assim, a gente tem algumas lojas próprias, a gente acabou fazendo mais algumas lojas próprias. Hoje, 5% das nossas lojas são próprias. Talvez a gente faça mais algumas no futuro, mas o nosso modelo é fundamentado em cima do modelo de franquia, né? A gente, como franqueador, a gente quer prover todos os serviços, produtos, tecnologia, conhecimentos, manuais, processos e tudo mais para os franqueados conseguirem operar as lojas, né? Para franqueados e master franqueados também, né? Para cada país, a gente tem um master franqueado que ele opera localmente lá, né? Então, o nosso papel como holding aqui é a gente prover todas essas coisas que eu falei, né? Tecnologia, os manuais, conhecimento e tudo mais. Então, a gente acredita que cada um ficando focando em uma operação, vai conseguir desempenhar muito melhor seu papel, né? A gente como holding, os mais franqueados da operação do país e os franqueados da operação das lojas, né? E quanto que seria necessário para investir para abrir uma franquia da Decoff atualmente? Depende muito do modelo de loja. A gente tem alguns modelos de loja, né? Tem esse pequenininho, que são lojas super pequenas, daí tem um modelo um pouquinho maior, e que são as lojas híbridas que a gente chama, e a gente tem algumas lojas premium também, que a gente chama, que são lojas maiores, que tem espaço para sentar e tudo mais. Dá mais ou menos aí dependendo do modelo, mais ou menos uns R$ 200 mil aqui no Brasil, né? E quantos franqueados vocês têm atualmente? Então, são 200 lojas, a gente está com 120 franqueados. Alguns franqueados já têm 2 lojas, 3 lojas, né? E a gente quer isso, a nossa intenção é a gente concentrar é, na, na, dos melhores operadores de loja, né? As pessoas que são alinhadas com a nossa visão, que operam bem as lojas. Então, a gente quer que os franqueados tenham mais de uma loja, né? A gente gosta desse modelo, assim. Tem funcionado super bem para a gente. Existe algum estado no Brasil onde está mais concentrado o número de franquias da Decoff? Das cidades, é Curitiba e São Paulo, né? Curitiba, porque a gente está localizado aqui, a gente começou aqui, então a gente tem bastante loja aqui, e São Paulo, porque é um mercado super potencial, gigante, né? Com um dos maiores mercados do mundo, então a concentração é basicamente Curitiba e São Paulo. Mas não só isso, né? A gente também tem lojas no Rio, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Vitória e assim por diante, né? O senhor sabe qual seria o percentual em São Paulo que tem? Hoje dá mais ou menos uns 20% das nossas lojas estão em São Paulo. E mais ou menos quanto em Curitiba, mais ou menos? Seria mais em Curitiba? Um pouco menos, na verdade. Eu acho que uns 15% em Curitiba. A gente já passou. São Paulo já está mais do que Curitiba. Já foi mais aqui, né? Mas São Paulo tem muito mais mercado, né? Está avançando mais aí em São Paulo do que aqui em Curitiba. A gente já está meio parado em relação à expansão, né? Tem alguns mercados aí onde a gente quer, alguns lugares onde a gente quer estar, né? Alguns shoppings, aeroportos e tudo mais. Mas fora isso, a gente não está fazendo novas lojas aqui em Curitiba, né? E existe uma estimativa de quantas pessoas pedem diariamente as bebidas da Decoff? Acho que dá mais ou menos umas 25 mil. A Decoff, ela tá com um novo modelo de negócios, né, a Premium Store, que seriam lojas maiores com catálogo completo de produtos, certo? Como que funcionam essas lojas? Qual a diferença delas para as outras? O senhor pode explicar um pouquinho da dinâmica de como é que é? Exato. Nessas lojas maiores, a gente chama de premium, né? A gente tem lojas com espaço para sentar. E aí a gente ampliou o cardápio de comidas, né? Nas lojas pequenas, a gente tem uma operação de comida super enxuta, mas nessas lojas maiores, as pessoas esperam que tenha alguma coisa a mais para comer, né? E a gente está desenvolvendo uma linha de brunch para essas lojas. Ainda não está em operação. A primeira loja
Se tudo der certo, vai ser daqui a alguns meses aí, em São Paulo, na loja de Perdizes, é, que a gente vai lançar a nossa linha de brunch. Além disso, na verdade, a gente ampliou, a gente criou uma linha que a gente chama de padoca, que a gente tem um misto quente, um queijo quente, e, e a intenção é entregar o melhor misto quente que as pessoas já comeram, né? E a gente tem recebido feedbacks super positivos aí das pessoas. Tudo que a gente faz com muita qualidade, né? É, então, mesmo que seja um misto quente, a gente quer servir o melhor, com mais qualidade, misto quente que as pessoas já consumiram, né? Então ainda não tem nenhuma loja premium funcionando. A primeira seria daqui a alguns meses. Não, já tem, mas a gente ainda não aplicou, não lançou a linha de brunch nessas lojas, né? E qual o objetivo da Decoff nos próximos meses ou anos? Há novos projetos? A gente vai continuar expandindo internacionalmente. A nossa expansão internacional aqui é muito forte. A gente criou uma marca para ser global e isso tem acontecido, né? É, a gente está com esses países aí para entregar, que eu mencionei, né? Chile, Porto Rico e México, aqui na América do Sul. Tem muita coisa que a gente precisa, assim, a gente já começou a nossa expansão internacional através da Europa, mas a gente precisa, como é uma operação própria, né? A gente ainda tem muita coisa para desenvolver em relação aos processos e manuais e tudo mais para trabalhar junto com esses operadores locais, que são esses masters franqueados desse país. É, então, a gente está começando com esses países, mas tem muito trabalho para ser feito aqui para continuar entregando um serviço de qualidade nessa expansão internacional através dos masters franqueados, né? Não, nossa estratégia no curto e médio prazo, aí a gente vai ter muito trabalho para a gente continuar trabalhando nessa expansão internacional, né? E qual a perspectiva de faturamento para 2023? O senhor tem alguma já? Nossa expectativa de faturamento para o ano que vem é 150 milhões de reais, mais ou menos. Essa é a nossa projeção. A gente quer chegar, a gente continua a nossa expansão internacional, a gente quer chegar até o final do ano que vem aí com mais ou menos umas 500 lojas, né? E para finalizar, a gente sempre gosta de pedir para o entrevistado indicar um livro, filme ou qualquer outra obra que inspirou sua jornada empreendedora. E também uma dica para quem está começando a empreender. Um livro que eu li recentemente, é, não dá para dizer que foi ele que serviu de inspiração para a criação, mas ao longo do processo aí de construção do negócio, foi o livro da Nike, do Phil Knight, é, que é um livro incrível, assim, achei muito legal como ele fez o negócio e de uma maneira muito simples, ele foi fazendo e foi construindo e foi acertando e foi crescendo, né? E foi aprendendo com o que ele estava fazendo, assim. É, e o empreendedorismo é muito isso, assim, a gente não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo e vai aprendendo à medida que vai fazendo, e o que a gente tem que ter muito forte, assim, é uma visão de onde é que a gente quer chegar. E quando a gente tem uma visão de longo prazo, a gente passa por cima de qualquer dificuldade, de qualquer dificuldade de curto prazo, né? É, então, isso que e é isso que a gente tem aqui, eu, meus irmãos, e a gente tenta sempre colocar isso para todo mundo que está envolvido, os nossos colaboradores, nossos franqueados, nossos baristas, né? A gente sempre tenta compartilhar a visão que a gente tem, que é de construção de uma marca de café especial, de terceira onda do café global, é, no mundo inteiro, né? Então, assim, e a gente acredita muito forte que tem espaço para uma marca de café especial, para ser uma próxima marca de assim como o Starbucks foi a principal marca de café na segunda onda, a gente quer ser uma marca global de café na terceira onda, né? Então, a gente com essa visão, a gente a gente vai ajustando aí, né, esses percalços no curto prazo e a gente consegue manter todo mundo alinhado para trabalhar junto com a gente, tendo essa mesma visão, né? Então, é isso que eu recomendo, isso que eu aprendi e a gente vai aprendendo, né?
acho que ninguém sabe tudo e a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai fazendo, como é que a gente vai chegar lá, né? Para chegar nessa visão que a gente tem, né? Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao CEO da Decoff, Carlos Fertonani, por ter aceitado o convite. Obrigado por ter me recebido, ter convidado e espero ter agregado um pouco nas pessoas que querem empreender. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima!